Olá queridos amigos Y almas sensíveis que nos acompanham neste espaço donde las histórias cobra vida Y los sentimentos se entrelaza. É um verdadeiro placer tener-lhes aqui uma vez mais listos para sumergir-se em novo relato que estou segura tocará as fibras mais profundas de seu coração. Antes de empezar se aún no lo han hecho les invito com todo mi carinho a suscribir-se ao canal a dar-lhe me gusta a este vídeo Y a compartilhá-lo com quienes creem que estas narrativas podem resonar. Su apoio é o motor que nos impulsa a seguir compartilhando estas lecciones de vida estes espejos de nuestras propias realidades. Olha a história que trago ante ustedes é la de Helena uma mulher cuya vida parecia tejer-se com hilos de seda Y suenos pero que de repente se encontrou atrapada em uma telarana de mentiras Y sacrifícios silenciosos. É la crônica de uma família desquebrajada no por evento trágico Y repentino sino por lento Y corrosivo veneno de secreto guardado por anos uma verdade oculta que se convirtió em cimiento de su dolor Y em la barreira entre uma madre Y su hija. Acompanhe-me a desentranar este labirinto de emoções donde o amor Y o ressentimento bailam uma dança peligrosa Y donde la redenção solo é possível quando la luz de la verdade por dolorosa que se atreve a iluminar los rincones mais oscuros de alma. Helena a sus 45 anos levava o peso de uma tristeza profunda em la mirada velo que apenas deixava entrever la chispa de la mulher vibrante que alguma vez fui. Su vida havia sido carrossel de ilusões rotas Y la mais grande de elas la relação com sua hija Sofia parecia estar irremediavelmente perdida. Sofia com seus 22 anos Y la rebeldia tatuada em alma havia crescido com uma coraza de ressentimento hacia sua madre uma distância forjada por anos de incompreensão Y lo que ela percebia como uma série de errores imperdonáveis. Para Sofia sua madre era a personificação de la debilidade la mulher que havia permitido que sua família se desmoronara la que nunca havia luchado lo suficiente por manter a flote seu hogar. Ricardo o padre de Sofia e ex-marido de Helena era uma figura enigmática. À primeira vista homem encantador carismático y exitoso. Después do divórcio havia logrado reconstruir sua vida sempre mantendo uma imagem impecável ante la sociedade. Sofia lo adorava viendo-lo como o pilar de fortaleza que a sua madre lhe faltava. Ricardo com habilidade alimentava essa percepção apresentando-se como la vítima de uma relação falida homem incompreendido que havia hecho todo lo possível por sua família. Pero Helena sabia que detrás de essa fachada de perfeição se ocultava algo mais uma sombra que nunca havia logrado dissipar. La abuela Rosa la madre de Helena era o ancla silenciosa de la família uma mulher de 70 y tantos anos com o cabelo plateado recogido em mono estricto Y uma mirada que podia ser tão tierna como severa. Ela havia sido o pilar de Helena durante los momentos mais duros pero também guardava seus próprios secretos. Era de essas mulheres que creiam firmemente que certas verdades por muito dolorosas que fuera era melhor dejarlas enterradas para proteger a los seres queridos. Y em seu coração la abuela Rosa custodiava uma verdade que havia moldeado a vida de Helena de maneiras que nadie imaginava. Marisol la melhor amiga de Helena desde a adolescência era su confidente e su refúgio. Com sua risa contagiosa Y sua lealdade inquebrantável Marisol sempre havia estado aí para Helena escuchando seus lamentos secando suas lágrimas Y oferecendo uma perspectiva externa a veces dolorosamente honesta sobre a complicada vida de sua amiga. Ela conhecia os detalhes mais íntimos de la relação de Helena com Ricardo Y havia sido testigo de la transformação de Helena de uma jovem idealista a uma mulher marcada por el dolor. A história de Helena Y Sofia não era uma simple desavenencia entre madre e hija, era abismo de silencio Y reproches tácitos. Sofia desde que tinha uso de razão havia sentido a ausência de uma madre normal uma que não estuviera sempre sumida em seus próprios pensamentos ou luchando por salir adelante com trabalhos precários. Recordava las constantes discussões los períodos de penúria econômica Y la sensação de abandono que la invadia quando seu padre Ricardo parecia ser o único que la compreendia Y la valorava. Por que nunca luchaste por papá mamá havia espetado Sofia uma tarde los olhos llenos de fuego Y lágrimas. Eu te amava lo sé. Por que lo dejaste ir nos destruíste a todos? Helena com o coração encogiendo-se de dolor apenas pudo murmurar no fui así mi amor. Há coisas que não entiendes. Pero não oferecia mais explicações não podia. La verdade era demasiado pesada demasiado vergonzosa para ser compartida ao menos eso pensava ela. O silencio de Helena solo alimentava la fúria de Sofia que interpretava essa falta de resposta como uma confirmação de la culpabilidade de sua madre. O matrimônio de Helena Y Ricardo havia sido em seus inicios torbellino de pasión Y promesas. Ricardo era o homem de seus sueños apuesto ambicioso com uma visão clara de seu futuro. Helena ingênua Y enamorada se entregou por completo a essa relação.
Sin embargo, com el paso de los anos una sombra empezó a cernir-se sobre sua felicidade. Ricardo, obsesionado com o êxito Y, na imagem começou a mostrar uma faceta mais oscura, uma que Helena não havia visto antes. Los pequenos detalhes, las evasiones em suas respostas, las noches de trabalho que se estendiam demasiado começaram a tejer um manto de desconfiança. Uma noche hace 20 anos fui o ponto de inflexão. Helena, preocupada por el comportamento distante de Ricardo Y, las crescentes deudas que inexplicavelmente se acumulavam em suas cuentas, decidiu confrontá-lo. Lo encontrou em seu estúdio com documentos financeiros esparcidos por la mesa Y, uma expressão de pânico em el rostro. La discussão escalou rapidamente Y foi entonces quando Ricardo, em um momento de desesperação, confessou. Havia estado involucrado em uma série de inversões fraudulentas utilizando o nome Y, los ahorros de la família, incluso la herencia de Helena que su padre le havia dejado. No solo exocino que havia falsificado documentos Y firmado préstamos a nome de Helena sem su conhecimento. La situação era mucho mais grave de lo que ela jamais imaginou. La família estava ao borde de la ruína. Como pudiste hacernos esto? Ricardo gritou a Helena, las lágrimas brotando incontrolablemente. Como pudiste traicionar-me e a mí Y a nuestra hija? Ricardo, arrodilado, suplicava perdão, prometendo que lo arreglaria, que era um erro, uma mala decisão. Pero la magnitude do engano era abrumadora. La abuela Rosa, que havia escuchado la discussão desde sua habitação, entrou em el estúdio, su rostro pálido Y, sus olhos llenos de uma mescla de ira y terror. Ela havia sospechado algo, sempre havia visto um brilho de codicia em los olhos de Ricardo, pero nunca imaginou tal profundidade de deshonestidade. Esto no puede saber-se, Helena, dijo la abuela Rosa com voz firme e quase imperceptível. Esto destruiria la família. Destruiria la reputação de todos nós outros Y. Sofia nunca se recuperaria de tal vergüenza. La abuela Rosa, com sua sabedoria de anos Y, su instinto de proteção, propuso uma solução, uma que a Helena le pareció en ese momento la única salida viable, aunque amarga. Para evitar um escândalo público, la prisão para Ricardo Y, la ruína total de sua pequena hija Helena, debia assumir parte de la culpa. Debia divorciar-se de Ricardo alegando diferenças irreconciliáveis Y. Em o processo de divórcio se acordaria que Ricardo se haria a cargo de las deudas, pero a cambio Helena renunciaria a qualquer tipo de compensação econômica adicional. Y se mantendria um silêncio absoluto sobre la verdadeira razão de la separação. Era um pacto oscuro, um sacrifício que Helena hizo por el bienestar percebido de sua hija Y, por proteger el nombre de la família. Ricardo se comprometeu a pagar las deudas Y, a manter a Sofia, pero o peso emocional de la situação recaiu inteiramente sobre Helena. Assim foi como Helena se convertiu a los olhos de um mundo Y de sua própria hija em la mulher que havia fracasado em su matrimônio, em la que havia dejado ir a um buen hombre. Ricardo, com sua habilidade para manipular, se assegurou de que la narrativa pública lo favoreciera Y. Helena, atrapada por sua promessa de silêncio, não pudo defender-se. O divórcio la deixou em la pobreza, obrigando-la a trabalhar em 2 Y hasta 3 empleos para cobrir seus próprios gastos Y, secretamente a ajudar a sua madre com algumas deudas que Ricardo não terminava de saldar. La abuela Rosa, aunque agradecida, insistia em el silencio, convencida de que era lo mejor. Sofia, que en ese entonces tenía solo 2 anos, creció em medio de esa atmósfera de secretos Y sacrifícios. Nunca conoció la verdadeira história de por que sus padres se habían separado. Solo veía a su padre Ricardo visitar ocasionalmente, sempre impecablemente vestido Y, com regalos, mientras su madre Helena luchaba dia a dia agotada Y, triste. Para Sofia, a imagem de su padre era la de um héroe Y, la de su madre la de uma mulher resignada que não supo valorar lo que tinha. Esta percepção la levou a ressentir profundamente a Helena, creyendo que su madre era la culpable de sua família rota. Mamãe, por que não eres como o papá? Le havia perguntado Sofia uma vez quando era uma adolescente. Él sempre tiene êxito, sempre está feliz. Tu pareces sempre cargando o mundo sobre tus ombros. Esas palavras eram como punales para Helena, pero aún así não podia revelar la verdade. Havia prometido manter o secreto, um juramento silencioso que la condenava a viver em la incompreensão de sua própria hija. Marisol, la fiel amiga, foi la única persona a quem Helena confiou la verdade completa. No sé quanto tempo mais podré soportar esto, Marisol, lamentou Helena uma tarde mientras sorbiam café em la pequena cocina de Marisol. Sofia me odia. Siento que la estou perdiendo para sempre. Pero mi madre insiste em que o secreto é esse para protegerla. Marisol la miró com compaixão. Helena, proteger a Sofia de la verdade não é esse lo mismo que protegerla de um dolor necessário. La verdade, aunque duela, ao final libera.
Y tu amiga mia mereceis ser livre de esta carga. Pero Helena temia las consequências. Temia o desprecio de sua hija se inteiraba de la verdade sobre su padre, temia o juízo de la sociedade Y sobretudo temia romper la promesa que había hecho a su madre. Vivia atrapada entre o desejo de liberar-se Y o medo a las repercussões. Anos depois, la situação de Helena não havia melhorado muito. Seguia trabalhando arduamente, sua saúde se ressentia Y la relação com Sofia era cada vez mais tensa. Sofia se havia ido de casa à universidade Y las lamadas eram esporádicas lenas de reproches velados. Havia construído sua própria vida lejos de la tristeza de sua madre aferrando-se à la imagem idealizada de seu padre. Dia la abuela Rosa enfermou gravemente. Los médicos diagnosticaram uma enfermidade terminal Y su tempo se acortava rapidamente. Helena passou dia Y noite a seu lado em o hospital cuidando-la com uma devoção inquebrantável. Fui durante uma de esas noites silenciosas com la abuela Rosa apenas aferrando-se à la vida quando la anciana com voz débil rompió su largo silêncio. Helena e gemia sussurrou la abuela Rosa, sus olhos nublados por las lágrimas. Recometido erro. Terrível erro. Devia haber dejado contar la verdade hace muito tempo. Helena tomou la mano arrugada de sua madre. De que hablas, mamá? Deus secreto, mi amor. Deus secreto de Ricardo. No te protegia a Sofia. Solo protegia o orgulho de la família, me propio medo ao que dirão. Y te recondenado a anos de dolor. La abuela Rosa com cada palavra começou a revelar mais detalhes de la verdade no solo de las estafas de Ricardo, sino de como eu havia manipulado la situação para que Helena pareciera la culpable. Contou como eu havia amenazado com culpar a Helena se ela não cooperava com eu silencio, como havia utilizado a ingenuidade de Helena para seu próprio benefício Y, como incluso depois do divórcio havia continuado com seus enganos arrastrando a outros amigos Y conhecidos a suas fraudes, aunque sempre manteniendo uma fachada de respeitabilidade. La abuela Rosa em seu lecho de muerte sentia o peso de la culpa por haber perpetuado la mentira, por haber permitido que sua hija sofriera em silencio. Tienes que contar-lhe a Sofia, Helena, dijo la abuela Rosa, sua respiração cada vez mais débil. Antes de que se demasiado tarde. Ela merece saber la verdade. Tu mereces ser livre. Esas palavras pronunciadas por sua própria madre, quem havia sido la principal defensora do silencio, fueron golpe de aire fresco Y a la vez una punalada de dolor para Helena. La abuela Rosa faleceu pouco depois, deixando a Helena com o peso de uma verdade que agora mais que nunca sentia a necessidade de revelar. O funeral de la abuela Rosa foi evento sombrio. Sofia estuvo presente, distante, imersa em seu próprio dolor por la pérdida de sua abuela, com quem sempre havia tenido uma relação cercana. Helena la observava, o coração apretado. Sabia que este era o momento. Uns dias depois do funeral, Helena invitou a Sofia a sua casa. O ambiente era tenso. Sofia esperava a habitual conversação superficial, novo intento de sua madre por entender-la, pero Helena tinha algo diferente em mente. Sofia começou a Helena, sua voz temblorosa. Necessito contar-te algo. Algo que devia haber te contado há muito tempo. Sofia levantou uma ceja esperando lo peor. Aqui vamos de novo em outra excusa, mamá, não é uma excusa, mi amor. É essa la verdade. La verdade sobre tu padre Y yo. Sobre nuestro divórcio. Tu abuela. Antes de morir me pediu que te lo contará. Helena, com nudo em la garganta, começou a desgranar la história, cada detalhe, cada traição, cada sacrifício. Habló de las deudas, de los documentos falsificados, de como Ricardo había puesto em riesgo todo lo que tinha. Explicou como la abuela Rosa, por medo a la vergüenza social Y a proteger la infância de Sofia, le había pedido que guardara silencio. Contou como Ricardo la havia manipulado para que assumiera la imagem de la culpable para salvar sua própria reputação Y evitar la cárcel. Sofia escuchava em silêncio ao princípio com incredulidade, luego com uma fúria crescente Y finalmente com profundo dolor. Sua imagem idealizada de seu padre se resquebrajava ante seus olhos pedaço a pedaço, revelando uma verdade brutalmente diferente. Las lágrimas começaram a rodar por suas mejillas no dia iracino de decepção Y, uma profunda tristeza por la mentira em la que havia vivido. Y, por que não me lo dijiste antes, mamá? Sofia finalmente logrou articular sua voz arrogada. Por que me deixaste odiar-te todos estes anos, e por que me deixaste crer que tu eras la culpable? Porque prometi proteger-te, mi amor, respondió Helena com suas próprias lágrimas caindo.
Porque tu abuela creyó que era lo mejor. Porque eu mesma tinha medo. Medo de destruir-te la imagem de tu padre, medo de la vergüenza, medo de que la verdade nos separará aún mais. Em esse momento la puerta de la casa de Helena se abrió y Ricardo entrou sem prévio aviso como solia ser. Había venido a ver como estavam as coisas después del funeral. Ao ver la escena com Helena y Sofía lorando y los papeles del divórcio sobre la mesa, su rostro se endureció. Que está pasando aqui? Perguntou a Ricardo, sua voz cargada de uma autoridade falsa. Que le reis dicho a nuestra hija Helena Sofía com los ojos rojos se levantou y mirou a su padre com uma expressão que Ricardo nunca havia visto antes, uma mescla de dolor, traição y profundo desprecio. Lo sé todo papá, dijo Sofía, su voz firme apesar de las lágrimas. Sé lo que le hiciste a mamá. Sé lo que nos hiciste. Sé como la manipulaste. Y sé la verdade porque nuestro matrimônio terminou. Ricardo palideció. Intentou tartamudear uma negação, intentou inventar outra excusa, pero as palavras de Helena haviam sido demasiado claras, demasiado dolorosas para ser refutadas. No Sofía não é esse lo que parece. Intentou decir Ricardo. Pero Sofía lo interrumpió. No papá. E há no mais mentiras. Sempre te defendi, sempre creí em ti. Y todo este tempo fuiste tu quien nos destruiu. Fuiste tu quien traicionou a mamá. La verdade havia sido expuesta. La confrontação foi intensa y dolorosa, pero também liberadora. Sofía no solo confrontou a su padricino, que também abrasou a su madre por primeira vez em anos, abraço que selou o início de su curação. E o dolor de la traição era imenso, pero la compreensão y la liberação era aún maiores. Las semanas que seguiram fueron torbellino de emoções. Sofía, com o apoio de Helena y Marisol, começou a processar la verdade. Se sentiu enganada y manipulada por su padre, la persona em quem mais havia confiado. La rabia inicial se transformou em uma profunda tristeza por la pérdida de la imagem que tinha de él, pero também em uma conexão renovada com su madre. Helena, por sua parte, sentiu peso enorme ser levantado de seus ombros. La verdade, aunque havia tardado em salir à luz, havia começado su processo de curação. Sofía decidiu tomar ações. Com o apoio legal de Marisol, quem la puso em contato com um advogado especializado, Sofía investigou os movimentos financeiros de seu padre. Descobriu que Ricardo no solo havia continuado com suas estafas, sino que havia utilizado nombres y contactos de la família para seus negócios ilícitos. Las consequências fueron inevitáveis. Ricardo foi denunciado por fraude y outras irregularidades financeiras. O escândalo estalou, pero esta vez Helena y Sofía não fueron las vítimas silenciosas. La verdade por fim salió a la luz pública y Ricardo enfrentou as consequências de suas ações. La justicia, aunque lenta, finalmente legó. Ricardo foi condenado y sua reputação cuidadosamente construída se desmoronou por completo. Foi um momento agridoce para Helena y Sofía. Não havia alegria em la caída de homem, pero sim uma sensação de cierre y de que la verdade havia prevalecido. Com o tempo, a relação entre Helena y Sofía floresceu. Aprenderam a comunicar-se, a compartilhar seus sentimentos, a reconstruir a confiança que se havia perdido. Helena, liberada de la carga del secreto, pudo finalmente ser la madre que sempre quiso ser, abierta, honesta y vulnerável. Sofía, por sua parte, aprendeu a importância de la verdade y la complexidade de las decisões que las personas tomam, incluso aquelas que parecem incompreensíveis. Se deu conta do imenso sacrifício que sua madre havia hecho por ela. A vida de Helena começou a tomar um novo rumbo. Com a ajuda de Marisol, abriu um pequeno negócio, algo que sempre havia sonado. Se dedicou a cultivar suas pasiones, a reencontrar-se consigo mesma. E não era uma mulher triste y resignada, era uma mulher fuerte e resiliente que havia encontrado la redenção através de la verdade y o perdão, no solo hacia los demais, sino também hacia si mesma. Sofía, inspirada por la fortaleza de sua madre, se convirtió em uma jovem mais empática y compasiva. Ajudou a Helena com o negócio y se involucrou em causas sociais buscando a justiça para outros. Sua relação com Helena se convirtió em o pilar de sua vida, uma conexão profunda y autêntica forjada em o dolor y reconstruída com amor y honestidade. A história de Helena y Sofía nos ensina que o silencio, por mais que se intente justificar como proteção, pode ser um veneno lento que corrói a alma y destrui los laços mais sagrados. La verdade, por dolorosa que se é esse o único caminho hacia la verdadeira sanação y la liberdade.
A veces para reconstruir una vida para reparar um coração roto é necessário enfrentar las sombras del pasado y permitir que la luz de la honestidade ilumine cada rincón. Esta história é um recordatorio de que las famílias são complejas que los errores se cometem y que o perdão especialmente o auto-perdão é viagem essencial. É um testemunho de que nunca é tarde para buscar la verdade para sanar las heridas y para reconstruir o amor incluso quando parece irremediavelmente perdido. La valentia de Helena ao final de enfrentar la verdade y compartir-la com su hija no solo la liberou a ela sino que também permitiu a Sofia crescer y entender la verdadeira fuerza do amor incondicional de uma madre. Se esta história ha resonado em lo mais profundo de su ser, si les ha hecho reflexionar sobre a importância de la verdade y o poder do perdão, por favor déje-nos comentário. Me encantaria ler seus pensamentos e suas próprias experiências ou qualquer sentimento que esta narrativa haya despertado em ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta a este vídeo y a compartirlo para que mais personas puedan conectar com estas historias que buscam inspirar y sanar. Su apoio é invaluável y nos ajuda a seguir criando conteúdo que esperamos que les toque o alma. Nos vemos em la próxima história com um novo relato que nos invite a mirar hacia adentro y a aprender de la vida misma. Olá a todos queridos amantes de las historias que como um espejo nos invita a mirar em lo mais profundo de nuestro ser, a questionar lo que creemos saber y a sentir com cada fibra de alma. Uma vez mais é um honor y um placer imenso tenerlos aqui compartilhando este espaço onde cada relato é viagem, uma lección, uma conexão. Se estas narrativas resuenam com ustedes, se encontrem elas eco de suas próprias vidas ou simplesmente um momento de profunda reflexão, les pido de coração que se quedem, que le den me gusta a este vídeo ou que lo compartam com quienes creem que também necessita escucharlo y por supuesto que se suscriba a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoio é o motor que nos impulsa a seguir buscando y compartilhando estas histórias humanas, estas verdades que aunque a veces dolorosas são sempre liberadoras. Hoy quero trazer-lhes um relato que nos sumergirá em las profundidades de um secreto familiar uno que permaneceu oculto por décadas, tejido com hilos de silêncio y sacrifício y que ao ser desenterrado sacudiu a los cimientos de uma vida aparentemente perfecta. É essa a história de Clara, uma mulher que creía ter todas as respostas sobre su passado, sobre sua origem, sobre o amor que la havia rodeado. Pero como suele suceder, la vida tiene sus propios planes y a veces para encontrarnos a nosotros mismos debemos primeiro desarmar todo aquilo em lo que habíamos creído. Clara sempre havia sido la hija modelo, la primogênita obediente, la que levava com orgulho o apelido de su padre, hombre recto y respetado em su pequena ciudad costera. Havia crescido em um hogar donde o ordem y la aparente tranquilidade reinava. Sua madre Isabel era uma mulher elegante e reservada, de poucas palavras, pero sempre presente, sempre com uma mirada que Clara interpretava como amor incondicional. Seu padre Ricardo, um exitoso abogado, era o pilar de la família, o provedor, la figura de autoridade que inspirava respeito y a veces um temor reverencial. Clara, a seus 38 anos, sentia que sua vida estava atrasada, quasi perfecta, um buen trabalho em la biblioteca municipal no viu estable desde la Universidade Marcos y la certeza de pertenecer a uma família sólida sem fisuras. La rotina de Clara se viu abruptamente interrompida por la enfermidade de sua madre. Isabel, sempre tão fuerte y serena, foi diagnosticada com uma enfermidade degenerativa que la consumiu rapidamente. Los últimos meses fueron um torbellino de visitas ao hospital de noches em vela de la dolorosa aceptação de uma pérdida iminente. Clara, junto a sua irmã menor Laura y su padre, se tornaram para cuidá-la, para acompanhá-la em seus últimos alientos. Foi um tempo de profunda tristeza, pero também de uma estranha cercania, donde las palavras sobraban y las miradas lo decían todo. Quando Isabel finalmente partiu, deixou um vazio imenso. E o luto foi pesado, um manto de silêncio que se cernió sobre la casa. Ricardo, seu padre, se volviu aún mais hermético, sumido em su dolor, refugiando-se em eu trabalho. Laura, mais jovem y quizás menos acostumbrada à rigidez emocional de la família, se apoiava em Clara buscando consuelo. Unas semanas después del funeral, mientras ayudaba a su padre a organizar las pertenencias de Isabel, Clara encontrou uma pequena cajá de madeira de cedro escondida ao fundo de um viejo baú em eu ático. Não era uma cajá qualquer, estava finamente talada com um candado antigo y desgastado que parecia haver permanecido cerrado por décadas. Sua curiosidade picou na sensação estranha, quasi de culpa, ao hurgar em las cosas de sua madre, pero algo la impulsava a abri-la. Seu padre lhe havia pedido que guardara todo lo de valor sentimental y descartara lo demais. Clara levou a cajá a sua habitação e o coração latindo-lhe com uma mescla de emoção y apreensão. Después de vários intentos, encontrou uma pequena lave oxidada em um costureiro de sua madre, uma lave que nunca havia visto antes.
Com um clique suave o candado se dio abrindo no solo la cajacino também uma puerta a um pasado insospechado. Dentro não havia joias ni dinheiro. Havia um punhado de cartas amarelentas por eu tempo atadas com uma cinta de seda azul descolorida y uma única fotografia em branco y negro. Clara tomou la foto primeiro. Era a imagem de sua madre mucho mais jovem quizás no mais de 20 anos sorriendo radiante. Pero não era a sonrisa reservada que Clara conhecia, era uma sonrisa aberta luminosa lena de uma alegria desbordante que nunca havia visto em Isabel. Y a seu lado abrasando-la por la cintura havia um homem jovem com uma mirada intensa y um porte desenfadado, um homem que Clara não reconhecia em absoluto. Não era seu padre. Um escalofrio lhe recorrió la espalda. Las cartas. Com manos temblorosas desatou la cinta y começou a ler. Eram cartas de amor apasionadas desesperadas. Las primeiras estavam firmadas por tu amado Miguel y las palavras que conteniam eram torbellino de promessas de anhelos de um amor que desafiava a todo. Mi Isabel no puedo vivir um dia mais sin ti. Mis padres jamais entenderão pero mi corazón te eligió a ti. Escapemos lejos de aqui donde nadie nos juzgue. Juntos haremos nuestro propio destino. Clara seguiu lendo sentindo que cada palavra la transportava a um tempo que lhe era ajeno a uma vida secreta de sua madre. À medida que avançava o tono de las cartas cambiava. La alegria inicial dava paso à la angústia à la resignação. Havia uma carta de sua madre no firmada em la que suplicava a Miguel que la entendiera. Miguel mi amor no puedo. Mi família. La deshonra seria insoportável. Y é algo que não puedo decir-te pero que me ata aqui para sempre. Olvídame. É esse lo mejor para todos. Cuida de nuestro. La frase estava rota manchada por lo que pareciam lágrimas secas y la seguinte palavra era ilegível. Clara sentiu que o aire se lhe escapava de los pulmones. Um nudo se lhe formou em la garganta, um dolor punzante em el pecho. Que era lo que sua madre não podia dizer em y que era lo que lhe atava aqui para sempre. La última carta era de Miguel fechada um ano después de las primeiras lena de desesperação y reproches. Isabel, me destrozaste. Me prometiste um futuro, uma família. Y a hora. A hora que dizem que te res casado com esse homem Ricardo. Como pudiste y que pasó com lo nuestro e com nuestro hijo? La palavra resonó em la mente de Clara como um trueno. Nuestro hijo. La cajá caiu de suas manos desparramando las cartas sobre la alfombra. Um hijo. Sua madre havia tenido outro hijo antes de ela y Laura e um hijo com este homem Miguel antes de casar-se com seu padre Ricardo. La revelação la golpeou com la fuerza de um huracán. Toda sua vida, cada recuerdo, cada foto de família, cada história que lhe haviam contado se desmoronava ante seus olhos. Clara se levantou incapaz de respirar com normalidade. Caminhou hacia o espejo y se mirou buscando algo diferente em seu reflejo, algo que la conectara com la mulher apasionada de la fotografia, com el secreto que acabava de desenterrar. Pero solo viu a la misma Clara de sempre, la hija de Ricardo e Isabel, la mulher com uma vida ordenada. Quem era sua madre realmente y quem era ela entonces? Se la verdade de sua origem era uma mentira, la noche se estendió em uma agonia de confusão e insomnio. Clara releu as cartas uma y outra vez intentando juntar las piezas de um rompecabezas que la superaba. Las fechas, los nombres, las alusiones a uma situação insostenible por parte de la família de Isabel. A la diferencia de classes entre ela y Miguel, que aparentemente era um jovem artista sem fortuna. Todo começava a tomar forma, uma forma dolorosa y distorcionada de la história que ela conhecia. Ao dia seguinte, com la cabeça revuelta, Clara se enfrentou a seu padre. Ricardo estava em seu estúdio imerso em seus papeles, la imagem de la calma y la respetabilidade. Clara entrou com la foto de sua madre y Miguel em uma mano y las cartas em la outra. Papá, dijo Clara, sua voz temblorosa apenas audible. Ricardo levantou a vista de seus documentos com uma expressão de suave surpresa. Clara, estás bem e já te vês pálida. Clara estendió la foto hacia él. Papá, em quem é este homem y por que mamá está assim em esta foto e y estas cartas? Sua voz se rompió. Ricardo tomou la foto, seu rosto se endureció instantaneamente. La miró luego a las cartas y um velo de dolor y fúria cruzou seus olhos. Clara andou de contraste, sua voz era baixa pero cargada de uma autoridade fria que poucas vezes havia usado com ela. Em la cajá de mamá em el ático, respondió Clara sentindo um escalofrio. Papá, necessito saber.
Quem é este homem? Mamá tuvo outro hijo antes de casar-se contigo? La pregunta salió disparada sem filtro impulsada por la desesperación. Ricardo se levantou lentamente de su silla, sus olhos fijos em luz de Clara, pero com uma mirada distante, como se estuviera viendo através de ela hacia um pasado lejano y doloroso. Caminhou hasta la ventana dando-lhe la espalda. O silêncio em el estúdio era denso, sufocante. Tu madre comenzó a Ricardo, su voz ahora um sussurro áspero, era uma mulher com um gran corazón pero também com grandes secretos. Tuve que vivir com elos, Clara. Tuve que amá-la apesar de elos. Que secretos, papá? Em eu hijo e mamá tuvo um hijo antes de mim. Clara insistiu, a necessidade de la verdade eclipsando qualquer temor. Ricardo se girou, su rosto marcado por uma amargura profunda. Sí, Clara. Tu madre tuvo um hijo. Antes de mim. Um hijo que no legou a nascer. O eso é esse lo que me dijo ela. Uma perdida trágica, resultado de um amor proibido, de um erro de juventude. La voz de Ricardo se quebrou. Clara sentiu um alívio fugaz. Uma perdida num hijo vivo escondido em algum lugar, pero la frase o eso é esse lo que me dijo ela ressonou com uma dissonância. Pero las cartas de Miguel. Él habla de nuestro hijo como se hubiera nacido, como se estuviera vivo. Papá, me estás diciendo la verdade completa? Ricardo desviou la mirada, frotando-se las sienes. Clara, hay verdades que é esse mejor que permanezcan enterradas. Tu madre sufrió mucho por esto. Se sacrificou por nuestra família. Por ti. Por Laura. Sacrificou que papá em Y. Quem era Miguel? Miguel era um jovem artista sem futuro, sem nome. Um amor de juventude de tu madre. Su família, mi família. Ninguna de las duas estava de acordo com essa união. Tu abuelo, mi padre, era um homem muito estricto. La deshonra habría sido imensa. Quando Isabel quedou embarazada de él, fui um escândalo. Para evitar la vergüenza, para proteger el honor de sua família Y, com la promesa de uma vida digna, Isabel rompió com Miguel. Se le hizo creer que el niño no había sobrevivido. Fui uma mentira piadosa, Clara. Uma mentira para protegerla, para proteger a todos. Uma mentira piadosa para quem papá, para proteger a quem la rabia empezaba a burbujear em Clara. Se el niño no sobrevivió, em por que Miguel seguiu perguntando por él em suas cartas, incluso después de que mamá se casou contigo? Ricardo se sentou de novo exausto. Miguel nunca supo la verdade. Se le dijo que Isabel había perdido ao bebê Y, que había decidido casar-se comigo para rehacer su vida, para tener estabilidade. Él nunca se lo crió del todo, pero se fui del pueblo destrozado. Y, tu madre, ela cargou com esse secreto toda sua vida. Se casou comigo pouco después para borrar el pasado, para construir uma nova família. Y, Laura perguntou Clara com la voz arrogada. Fuimos parte de essa nova família construída sobre uma mentira. Y, que pasa com la possibilidade de que esse hijo de Miguel Y, mamá se haya nascido, em que se no lo perdió, em que se está vivo em algum lugar. Ricardo la mirou diretamente a los olhos com uma expressão que Clara nunca le había visto, uma mescla de dolor, arrependimento Y, uma verdade a medias. Isabel me jurou que o niño no sobrevivió ao parto. Que foi o nascimento prematuro complicado Y, que o bebê murió a las pocas horas. Me lo juró. Y eu decidi creer-lhe. Decidi, empezar de ser ou com ela, amar a la mulher que había elegido ser mi esposa, la madre de mis hijas. Pero las palavras de Ricardo no trajeron calma a Clara, solo mais dudas. La forma em que evitava la mirada em certos pontos, la forma em que sua voz flaqueaba. Havia algo mais, lo sentia. Uma parte de la história aún se le escapaba. La verdade, aunque dolorosa, debia ser completa. Clara dejó las cartas Y, la foto em el escritório de su padre. Necessito respostas, papá. Y las voy a encontrar. Por mamá. Por mim. Y por esse ninho, se é esse que realmente existiu. Los dias seguintes foram uma tortura para Clara. Su mente no dejaba de dar vueltas. Buscou informação em los registros parroquiales de la época, em los archivos do hospital local, pero não encontrou nada concluente sobre o nascimento ou uma defunção que coincidiera com las fechas de las cartas de Miguel. Todo parecia haber sido borrado, coberto com um velo de silêncio orquestrado com maestria.
Laura sua hermana notou a inquietude de Clara. Tivel muy rara Clara. Es por mamães sigues tan triste Clara dudou. Deveria compartilhar o secreto com sua irmã Laura era mais sensível e mais emocional. Poderia suportá-lo pero a carga era demasiado pesada para levá-la sola. Uma tarde reuniu valor Y lhe mostrou as cartas Y la foto. Laura reacionou com uma mescla de incredulidade Y horror. Clara em que esto em x mamá Y outro hombre Y1. Hijo Clara lhe explicou a todo o que havia descoberto as mentiras los silencios de seu padre. Laura estava devastada. La imagem de sua madre la mulher dulce Y reservada-se desde bujaba dando paso a uma estranha uma mulher com pasado oculto Y amor proibido. No puedo creerlo Clara. Nuestra vida inteira sido una farsa Laura sussurrou as lágrimas rodando por suas mejillas. Y papá lo sabia. Lo sabia todo Y nos lo ocultó. La revelação del secreto tuvo impacto sísmico em la relação de las hermanas Y com su padre. Laura se sentiu atraicionada no solo por sus padres sino também por la versión de la realidade que lhe había impuesto. Se distanciou de Ricardo incapaz de perdonar-lhe o silencio. Clara por outro lado sentiu uma necessidade imperiosa de desenterrar la verdade completa. Las cartas de Miguel mencionavam uma pequena cidade em el sur donde planeava escapar. Decidiu que se queria entender a sua madre devia seguir las migas de pan que ela mesma havia dejado. Le comentou a suple a Marcos su novio. Marcos sempre prático Y racional se mostrou preocupado. Clara estás segura de esto desenterrar el pasado de tus padres poderia ser peligroso. Poderia destruir lo pouco que queda de tu família. Lo que queda está roto Marcos respondió Clara com determinação. Y no puedo vivir com la duda. Necessito saber quem era mi madre antes de ser la esposa de Ricardo Y nuestra madre Marcos viendo la resolução em sus olhos aceptou apoiá-la. Juntos planearam viagem à la ciudad mencionada em las cartas de Miguel. La dirección era vaga barrio de artistas una callejuela com casas antiguas. Ao legar la ciudad era vibrante lena de vida Y color muy diferente de su tranquila ciudad natal. Clara Y Marcos passaram dias buscando perguntando em viejas galerias de arte em tiendas de antiguidades mostrando la fotografia de Miguel. La gente deu lugar em sua maioria ancianos recordava a jovem artista boêmio talentoso pero com uma vida tumultuosa que havia desaparecido anos atrás. Alguns mencionaram que havia tenido uma relação com uma jovem de buena família pero que ela lo havia abandonado para casar-se com um homem rico. Los detalhes eram escasos envueltos em el velo de la memória. Pero entonces em uma pequena taberna regentada por uma anciana com olhos sagaces Clara encontrou hilo. La mulher ao ver la foto sorriu tristemente. Miguel. Jovem atormentado. Tuvo gran amor sabes uma chica hermosa de alta alcurnia. La família de ela não lo aceptaba. Y luego. Luego ela se foi deixando-lo solo com secreto. Secreto em que secreto Clara perguntou conteniendo la respiração. Niño senorita. Tuvo hijo com ela. Pero la família de la jovem personas poderosas lo apartaram de ela lhe hicieron creer que o niño había muerto. Fui una crueldad. Miguel nunca se recuperou. Se lo levaram ao estrangeiro lejos de aqui para que não pudiera reclamar a su hijo. O corazón de Clara de vuelco. Pero. El niño nació e sobrevivió a la anciana sintió lentamente. Si el niño nació. Y no murió. La família de ela lo dio em adopção a uma pareja de buen nombre em outra ciudad para que nadie supiera la verdade. Una tapadera perfecta. La revelação foi golpe devastador para Clara. La mentira de seu padre e de sua madre era mucho mais profunda, mucho mais cruel de lo que havia imaginado. Sua madre no solo havia tenido hijo antes de casar-se com Ricardo sino que esse hijo estava vivo entregado em adopção despojado de sua verdadeira família. Seu padre lhe havia mentido diretamente a la cara. Clara regressou a casa com el alma hecha pedaços. La imagem de sua madre que hasta entonces havia sido la de uma mulher sacrificada por el honor ahora se temia de uma crueldade que lhe era difícil de assimilar. Como pudo haber abandonado a su propio hijo e como pudo viver uma vida de aparente normalidade sabendo que tinha hijo biológico em algum lugar criado por estranhos ao enfrentar a seu padre novamente Ricardo não pudo sostener la mentira. Com lágrimas em los olhos lhe confessou a verdade que havia guardado por mais de 4 décadas.
Si Clara dijo Ricardo su voz quebrada por el dolor y el arrepentimiento. Tu abuelo el padre de Isabel fui quem orquestou todo. El consideraba a Miguel dom de una deshonra para su linaje. Quando Isabel quedou embarazada fui escândalo. Obrigaram a Isabel a romper com Miguel y a mim me propusieron matrimônio para salvar sua reputação, ela não me amava lo sabia. Pero eu se la amava ela y estava dispuesto a aceitar suas condições. Quando nasceu el bebé varão lo entregaram em secreto. Isabel no tuvo voz ni voto. Le hicieron creer que o ninho había muerto que era su castigo por su pecado e eu me casé com ela y juntos intentamos construir uma vida. Pero ela nunca se recuperou del todo. Siempre levou apenas remordimiento la sombra de su primer amor y de ese hijo perdido. Pero la verdade é esse que o ninho se vivió. Y se fui dado em adopção. Y tu papá en tu sabias todo esto perguntou Clara com la voz arrogada por la emoção. No Clara no ao princípio. Tu abuelo me dijo que o ninho había muerto. Solo anos después quando ya éramos uma família quando tu y Laura e habías nascido tu madre em momento de debilidade y culpa me confesou a parte de la verdade. Me dijo que havia uma possibilidade de que o ninho no hubiera muerto que quizás lo había entregado em adopção. Eu não quise creer-lhe. Quise proteger nuestra vida la de ustedes. Le pedi que não hablara mais del tema que lo dejáramos em el pasado. Fui cobarde Clara. Egoísta. Pensei que ao ignorá-lo desapareceria. La confesión de su padre fui punal para Clara. Sua vida inteira sua identidade estava construída sobre uma rede de mentiras y silencios. Su madre la figura de rectitude que havia admirado era uma víctima pero também uma participante por su silencio em uma cruel artimanha. Y su padre o pilar inquebrantable havia sido cúmplice de esa mentira priorizando la estabilidade y o honor sobre la verdade y o destino de ser humano. O seguinte passo de Clara fui inevitável encontrar a ese hermano. Usando los poços detalhes que la anciana de la taberna le havia dado sobre la pareja adoptiva y la ciudad Clara comenzou na búsqueda exaustiva. Contactou a agências de adopção, investigou registros públicos, consultou com detetives privados especializados em reunificações familiares. Fui processo largo y árduo leno de calejones sem salida y esperanças rotas. Su padre consumido por la culpa le ofereceu a todo su apoio tanto emocional como econômico. Laura, aunque aún dolida, também se uniu a la búsqueda sintiendo uma conexão com ese hermano desconhecido. Passaram meses. Clara estava a ponto de rendir-se quando recebeu uma lamada inesperada de uma de las agências de adopção. Havia encontrado possível candidato. Homem de uns 40 anos lamado Esteban que havia sido adoptado de ninho em uma cidade del sur com uma fecha de nascimento que coincidia. Sua história era la de ninho que sempre havia sentido vacío, uma necessidade de conhecer suas origens. O primeiro encontro com Esteban foi surrealista. Clara y Laura viajaram a sua cidade nerviosas emocionadas com uma mescla de medo y expectação. Quando lo vieram parado em el café donde havia acordado encontrar seu parecido com la fotografia de Miguel era inegável. La misma mirada intensa e o mesmo porte. O parecido com sua madre Isabel também era evidente em alguns rasgos. La conversação foi lenta ao princípio, cargada de emoções contenidas. Clara le entregou as cartas de Miguel, la foto y le contou a história que havia desenterrado. Esteban escuchou em silencio su rostro, uma máscara de choque y asombro. Havia crescido com uma família amorosa, pero sempre havia sentido que lhe faltava uma parte, uma pieza em el rompecabezas de sua identidade. Así que mi madre biológica. Isabel. Y mi padre. Miguel Esteban perguntou a sua voz ronca. Y ustedes. São mis hermanas Claras, sentiu as lágrimas brotando de seus olhos. Sí, Esteban. Somos tus hermanas. Laura, sentada a seu lado, também lorava, estendendo uma mano temblorosa para tocar-la de Esteban. Essa tarde o café fui testigo de uma reunião familiar inesperada, cargada de dolor, de perguntas sem resposta y de la abrumadora alegria de reencontro. Esteban les contou sua história. Havia crescido em hogar feliz, pero sempre com a sensação de não encajar del todo. Havia buscado a seus padres biológicos por anos sem êxito. La notícia foi abrumadora, pero também uma liberação. Finalmente las piezas de sua própria história começavam a encajar. O impacto em la família de Clara foi profundo.
Ricardo ao conhecer a Esteban se sentiu abrumado por la culpa y el remordimiento pero también por una extraña sensación de alivio. Se desculpou com Esteban com sus hijas por su cobardia por su silencio. Esteban com uma madurez surpreendente escuchou y aunque o dolor era inegável mostrou uma capacidade de perdão que comovió a todos. La verdade por mais dolorosa que fuera finalmente había traído la libertad. Liberdade para Ricardo de sua culpa, liberdade para Clara y Laura de la ignorância y liberdade para Esteban de la incertidumbre sobre sua origem. Los três hermanos começaram a construir uma relação com cautela ao princípio pero com uma base sólida de sangue y uma história compartida. Esteban, que também era um artista como seu padre biológico, encontrou em Clara y Laura no solo hermanecino também uma conexão com uma parte de sua identidade que sempre havia anhelado. Clara, através de todo este processo, experimentou uma profunda transformação. La mulher ordenada y predecible que havia sido de paso a uma mulher com uma nova compreensão de la complexidade humana deu amor, deu sacrifício y de las consequências de los secretos. Sua relação com Marcos se fortaleceu. Ela havia apoiado incondicionalmente, demonstrando uma madurez y um amor que Clara valorava mais que nunca. A história de Isabel, sua madre, passou de ser uma tragédia de um amor perdido a la de uma mulher atrapada por las convenções sociais, obligada a um sacrifício imenso y que cargou com o peso de esse secreto até o final de seus dias. Clara entendió que Isabel a sua maneira havia intentado proteger a suas hijas de esse dolor, de essa verdade que la havia consumido. Pero também aprendió que o silencio, por mais que se intente justificar, rara vez trai paz. La verdade, por dolorosa que se é esse o único caminho hacia la verdadeira sanação en la família de Clara, aunque marcada por el passado, encontrou uma nova forma de funcionar, uma forma mais honesta, mais aberta. Los secretos no los atenazaba. La legada de Esteban no solo trajo um novo membro sino que também obrigou a todos a enfrentar suas próprias verdades y a redefinir lo que significava ser uma família. Aprendieron que o amor no sempre é perfeito, que las personas cometem errores pero que la capacidade de perdonar, de entender y de reconstruir é lo que realmente une a las personas. Esta história de Clara, de Isabel, de Ricardo, de Miguel y de Esteban é um recordatorio poderoso de que o passado sempre encuentra la maneira de salir a la luz. Que los secretos familiares, por mais profundamente enterrados que estén, tienen um impacto duradeiro em las generaciones venideras. Y que a veces para encontrar nuestra propia identidade y sanar nuestras heridas debemos ser lo suficientemente valientes como para desenterrar essas verdades por muito dolorosas que são. É esse um testemunho de que nunca é tarde para buscar la verdade, para reparar corazones rotos y para construir puentes donde antes solo havia muros de silencio. Se esta história les ha comovido, se les ha hecho reflexionar sobre los secretos que a veces guardamos ou las verdades que tememos enfrentar, por favor déje-nos um comentário. Me encantaria ler seus pensamentos, suas próprias experiências ou qualquer sentimento que esta narrativa haya despertado em ustedes. Uma vez mais, se aún no lo han hecho, les invito de todo o coração a suscribir-se a nuestro canal, a darle me gusta a este vídeo y a compartilhá-lo para que mais pessoas puedan conectar com estas histórias que buscam inspirar, sanar y sobre todo recordar-nos nuestra profunda humanidade. Su apoio é invaluável y nos ajuda a seguir criando o conteúdo que esperamos que les toque o alma. Nos vemos em la próxima história com um novo relato que nos invite a mirar hacia dentro y a aprender de la vida misma.